paz do Senhor, queridos. Bom, no vídeo de hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre a palavra de Deus. Bom, surgiu para mim uma pergunta no Instagram e muito chamou minha atenção sobre essa pergunta, em que fala sobre justamente o que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que é sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. A pergunta foi essa: irmã Priscila, eu ouvi um pregador dizendo que Paulo não estava em cavalos na hora que teve o encontro com Jesus. Essa afirmação é certa ou errada? Esse pregador disse mais que se nós pregarmos sobre o cavalo, nós estamos pregando errado. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, se você gosta de vídeo assim, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, sua curtida. Hoje estamos num lugar diferente aqui, que eu achei um cantinho para gravar para vocês, porque tá em reforma aqui. Mas vem comigo pro vídeo para ver o que a Bíblia diz sobre isso, tá bom? Vem comigo. Bom, queridos, você também já deve ter ouvido ou ouvido também alguma pregação assim sobre Paulo e o cavalo. Quem é que nunca ouviu um pregador falar que Paulo estava em seus cavalos e de repente teve um encontro com Deus? Eu também já preguei assim e também prego assim, tá bom? Mas antes de estar dando a minha opinião sobre isso, vamos ler o que diz a Bíblia. Vamos ver se o que esse irmão falou é uma informação correta ou uma informação incorreta. Vamos ver. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, lá no versículo 4, está dizendo bem claro assim, olha. O tema da palavra: a conversão de Saulo e o caminho de Damasco. No versículo 4, que é onde aparece essa questão. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Justamente, queridos, o que esse pregador trouxe essa informação é verdade. A Bíblia não narra sobre o cavalo que estavam com Paulo, tá? Tanto aqui no capítulo 9, quanto também no capítulo 22 de Atos, você vê que Paulo vai se defender, e ali ele fala bem claro o que aconteceu. Ele faz a narrativa do que está escrito em capítulo 9 de Atos. E ele fala também ali que quando ele cai por terra, quem estava com eles, que eram as pessoas que estavam em volta dele, conseguiam ver o clarão, ver as coisas, mas não ouviam o que Jesus estava dizendo para Paulo, tá? Esse pregador trazendo essa informação, ele está correto, ele está certo. A Bíblia não fala sobre Paulo e os cavalos, ou que tinha cavalo e tudo. Porém, queridos, nós temos que entender o espaço da Bíblia, porque a Bíblia ela nos dá um centro chamado conjecturar, tá? Para quem não sabe o que é conjecturar, você depois procura no dicionário ou vai no Google também, o famoso Google, tá bom? Só que conjecturar é como se fosse um ato assim de fé, com os olhos da fé. Então, quando você utiliza a palavra bíblica e não tá ali um contexto no qual traz os significados, você pode falar: eu vou conjecturar agora, ou você pode falar também com os olhos da fé. Depois eu vou deixar um encarte aqui sobre a pregação que eu falei sobre Paulo, e eu conjecturei com os olhos da fé Paulo com seus cavalos. Por quê? A Bíblia ela nos dá espaço para conjecturar. Porque naquela época não tinha uma BMW. Eu ficaria assustada se eu visse algum pregador pregar sobre... E Paulo estava com uma BMW e seus amigos indo pro McDonald's. Eu ficaria assustada e Paulo estava com as meninas dançando e cantando. Eu ficaria assustada. Porém, naquele tempo, era uma tradição. Todos os homens que eram bem respeitados, eles tinham que ter os seus cavalos. Isso nós vemos até mesmo no Antigo Testamento, na época dos reis. Todos eles tinham seus cavalos. Porque para quem conhece mais o profundo da teologia bíblica, nós vemos bem claro que não era qualquer pessoa que andava rápido, né? Não era qualquer pessoa que andava de qualquer jeito, não. Todos os homens que andavam quilômetros e quilômetros tinham uma chamada, e a chamada era mensageiros. Então Paulo não estava de pé andando porque Paulo era uma pessoa bem conhecida. A Bíblia diz que mesmo antes dele aceitar o evangelho, ele já tinha percorrido muitos lugares. Então ele era uma pessoa bem formada em estudo. Então, por mais que a Bíblia não fala que Paulo estava com cavalos, porém na conjectura de espaço e na conjectura da visão da fé, nós entendemos que naquele tempo, sim, ele estava com um cavalo. Então assim, o irmão que prega sem Paulo estar no cavalo, está certo, porque a Bíblia está certa falando que Paulo caiu por terra. Não está dizendo como é que ele caiu por terra, se ajoelhou, não. Isso é o espaço da conjecturar que a teologia mostra e a visão da fé. Porque se ele caiu, ele estava em alguma superfície.
lançou-se por terra, ele estava em alguma superfície. E justamente pelo percurso, né? Porque nós vemos aqui no livro de Atos, no início, que Paulo vai então aos seus superiores e pede para ele, mesmo que ainda ele não era Paulo, ele era Saulo, pediu para os seus superiores uma carta para entregar nas sinagogas para matar os cristãos. Ou seja, Saulo ele não ia passar só em uma sinagoga, ele ia em diversas sinagogas. Então, por fato de ter uma origem do ofício dos mensageiros, só eles andarem de pé, ele estava aqui sim, realmente em um cavalo. Por isso que muitos pregadores pregam acerca do cavalo. Conjecturar, queridos, traz uma afirmação no qual o conteúdo bíblico não mostra. Porém, no tempo, no clima e no espaço, ensina que realmente ele poderia sim estar em um cavalo para locomover aonde ele queria ir, tá bom? Outra parte também que mostra possivelmente Paulo estando com o seu cavalo foi na participação da morte de Estevão. Você vê que eu tenho um livro chamado Quem é Quem da Bíblia Sagrada. Pelo que eu leio ali e entendo, Paulo pegou a capa de Estevão e levantou como se fosse um sinal de eu matei Estevão e vou matar outros também. Por isso que ele também era temorizado, o povo tinha medo de Saulo, né? Eu falo Paulo porque já numa transformação de Paulo aqui, conversamos sobre Paulo para nós entender. Mas ali ele não tinha ainda a aperfeiçoação de Paulo, ele era Saulo. Tá? Então assim, o pregador que trouxe essa palavra, ele quis trazer um conhecimento sobre a Bíblia, que muitos irmãos podem não saber, que Paulo não estava no cavalo e muitos irmãos afirmam, tá bom? Então ele está certo. Porém, a contraverso dessa afirmação é justamente a conjectura, ou seja, nós temos que ter o tempo, o clima, o espaço, a cultura, e nós vemos que lá não tinha BMW. Até eu brinco e falo com as pessoas assim, imagine Paulo com a tecnologia que nós temos hoje, o que esse homem não era capaz de fazer, hein? Então assim, nós temos que meditar na conjectura. E para não trazer confusão às pessoas, porque geralmente tem pessoas que leem e falam, não tem cavalo na história, nós sempre tem que estar atento. Falar, queridos, na Bíblia não está narrando sobre isso, porém agora eu vou conjecturar, ou eu vou usar a visão da fé, e eu começo a imaginar, tá? Como eu disse para vocês no início, eu tenho aqui uma pregação, um devocional sobre Paulo, escolha ouvir a voz de Deus. Eu vou colocar aqui no encarte para vocês e depois vocês vê lá. Eu não falei a palavra queridos, eu vou conjecturar. Eu falei queridos, pela visão da fé, eu começo a contemplar Paulo com seus cavalos, tá bom? Lembrando também que não é só minhas palavras aqui de estudo ou leitura, queridos. Eu vou colocar aqui numa fotinha aqui. Eu não lembro mais ou menos aonde, mas eu vou colocar a foto aqui. Eu peguei no Google que essa história do Paulo e os seus cavalos é conhecido desde a antiga Roma no século XVI. Então pense só, quantos séculos estão aí, hein? Desde a década de 16, século XVI da antiga Roma. Eles conhecem esse vocabulário, tá? Quem surgiu com esse vocabulário foi a Igreja Católica, justamente por ser a primeira base teológica, e eles entenderam que Paulo também estava num cavalo, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostaram desse conteúdo. Tanto o pregador que trouxe esse conteúdo que não tem um cavalo na história de Paulo, tá certo? Tá, mas a controvérsia é justamente que naquele tempo temos que conjecturar porque Paulo não estava de pé, andando de pé normal para ir nas sinagogas, porque até mesmo quem ficava muito tempo andando nos lugares era os mensageiros. Você vê isso muito lá no livro de Reis, Juízes, você vê muito isso. Na época de Davi também, você vê quanto tempo os mensageiros ficavam andando para chegar até em outro império para falar o que o outro rei mandou, né? E na época também de Elias você vê muito isso. Então eu quero que você entenda uma coisa, querido. E querida também, nós temos que estar atento à leitura da palavra. Porém, tem coisas que nós temos que destacar como um lado histórico, um lado de estudo. E é muito importante nós estarmos sempre ligados nisso. Porque uma observação dessa que esse irmão fez é bíblico? É bíblico. Mas é uma observação que pode dar um nó na mente das pessoas, porque nós estamos acostumados sempre a ouvir que Paulo estava com seus cavalos pelo ofício de conjecturar e o ofício da visão da fé. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, para a gente às vezes também não passar informações erradas ou até mesmo não plantar em nosso coração coisas que não estão na Bíblia.
Então, mais uma vez eu falo para vocês, na Bíblia não está falando sobre cavalo. O irmão acertou, não está falando que Paulo estava no cavalo. Porém, você vê a narrativa e você vê que ele estava em uma superfície. Ele caiu por terra, foi lançado por terra. E para ser lançado por terra é porque ele estava numa superfície. Então, abre o espaço da visão da fé e da conjectura que ele estava, sim, sentado sobre alguns cavalos, porque ele estava de viagem para ir para sinagogas, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Gente, é meu jeito, eu falo rápido assim mesmo, tá bom? É natural, todo mundo que me conhece sabe que eu falo rápido assim, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Deus abençoe vocês. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, sua curtida e tchau!